Bom, gente, primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo esse vídeo. E aqui eu vou mostrar um pouco aqui a finalização da disciplina da Marco do Desenvolvimento da Física, do professor orientador João Eduardo, e mostrar aí, né, um tema específico da física e mostrar a história desenvolvida e tudo mais sobre ele. Primeiramente, né, a disciplina, ela é bem contraditória em várias coisas, em que a gente tem uma ideologia e vai mudando com o tempo, onde você vê que realmente a física, tudo que você compreende da física, ainda tem mais um pouco a se desenvolver, onde aquele pensamento que você tinha lá, não, isso aqui é verídico, eu tenho certeza realmente que aconteceu, está lá no livro, e você comprova que, pelos estudos, mais se aprofundando, não teve aquilo imediato, né? Uma coisa que me surpreendeu bastante foi a questão do artigo de Newton sobre será que realmente caiu a maçã na cabeça de Newton? E quando vem lá, dando todas as explicações, informando, e o cara olha assim e fala, rapaz, um negócio que eu tinha como verdade, que os livros trazem, que a gente se aprofunda, mas que a gente vê que realmente, quando estamos estudando, a gente se impressiona que estávamos passando algumas informações erradas, mas erradas não por vontade de errar, mas sim por não termos ainda aquela informação ainda completa. Eu ainda digo, né, que ainda não se torna completa, ainda tem sempre algo a acrescentar aí, ok? Eu dei uma olhadinha ali nos vídeos dos meus colegas e vi que um falou sobre eletromagnetismo, outro falou ali do movimento e tudo mais. São assuntos que realmente tem uma história da física, onde dá para relacionar vários aspectos, vários conceitos. E um dos assuntos que eu gosto de trabalhar bastante na física, que eu tento abrir muito com meus alunos, é o assunto voltado para termodinâmica, onde algumas coisas na física, como por exemplo, né, quando a gente está lá estudando no primeiro ano o conceito de energia, energia cinética, energia potencial, seja ela gravitacional, seja ela elástica, aí tem lá a conservação de energia, aí temos lá que a unidade no sistema internacional atribuída à energia é o Joule, mas onde é que vem o Joule e tudo mais? A gente vê a interpretação do Joule, a aplicação do Joule lá no segundo ano, no assunto de termodinâmica, mas no primeiro ano a gente já tem a relação de Joule. Então, falar de Joule no primeiro ano, sem se aprofundar com ele, fica um pouco vago, né? Só chegar assim, ó, a energia é calculada em joules. Muita gente diz assim, joules. Mas como é que teve essa aplicação, essa compreensão da termodinâmica? Falar do Lord Kelvin é uma história bastante interessante quando a gente vai discutir com os alunos, porque ele era meio contraditor, ele tinha as ideias dele fixadas como sendo corretas, e era obstinadamente quase para eles perfeito, ele não tinha essa convicção de ele desenvolveu uma coisa, conseguiu encontrar essa teoria através de estudos, experimentos. Se alguém chegasse e comprovasse que realmente aquilo não estava de acordo com o seu pensamento, e ele era contraditório, ele não posso dizer que ele reclamava, né? Ele fazia um tipo de discussão, essa seria a palavra certa, uma discussão. Chegava lá e contradizia aquele artigo ou aquela conclusão que outro cientista estava fazendo na época, que a dele estava lá como sendo verdade. E você vê que realmente a ciência hoje em dia não é assim, né? O cara cria uma coisa, desenvolve, aplica, faz os experimentos, está certo. O outro chega, comprova que o dele ali, em referente a ele, é bem mais avançado, está bem mais elaborado, bem mais eficaz e tudo mais, tudo mais. A ciência é um processo, a física e tudo, é um processo de crescimento, é um processo em que nada é completo definitivamente, né? Mas falando, deixando um pouco mais para o lado, deixa eu colocar aqui o meu slide, né? Apresentar o meu slide aqui para vocês, para a gente trabalhar com ele. Pronto, pronto. Os lados que eu vou trabalhar, gente, vejam bem, eu gosto de envolver bastante, quando eu estou trabalhando essa parte da termodinâmica, envolver essa compreensão da revolução industrial. Porque em várias questões em si, eles começam a falar bastante da segunda, da primeira lei da termodinâmica, conceito latoniano de termodinâmica, e envolve questões históricas, envolve questões sociológicas, em que a gente discute, onde está mostrando ali que
perante a história da física, a física ela não teve apenas a criação da máquina térmica, tá lá, criou, mas aquilo ali teve um impacto histórico naquele momento. Teve uma revolução industrial que gerou ali. Olha como o mundo mudou muito a partir daquela época para frente. Então, a física tem o seu desenvolvimento não só na ciência, mas na história, na sociologia e em outros impactos também, se a gente olhar na geografia, na biologia, na química, tudo ali tem o seu envolvimento com a física. Então, eu gosto de trabalhar com um tema que é compreender a física pelos seus aspectos e impactos históricos durante o tempo, onde está aí, para voltar daí para a termodinâmica, né? Como eu já disse, né, o orientador é João Eduardo Campos, na disciplina de marketing de desenvolvimento. Então, antes da gente começar a falar aqui sobre a termodinâmica em si, eu gosto de trabalhar aqui com meus alunos, é o seguinte, vamos compreender a Revolução Industrial, onde muitos deles já começam, professor, a Revolução Industrial foi sobre isso, sobre aquilo, não sei o quê. Isso tem uma autoestima no aluno, a ver que realmente dá para partilhar de vários conhecimentos, de várias disciplinas em um único assunto. Onde aqui está dizendo, a atividade industrial é a base do desenvolvimento econômico mundial do século XVIII. As indústrias foram os primeiros estabelecimentos a empregar os trabalhadores e assalariados em grande número na atualidade. São responsáveis pela automação de cada vez maior processo produtivo e substituição à força de mão de obra. Então, começar a falar aí dos alunos sobre a atividade industrial, logo de cara, muitos já começam a relatar, né? Professor, foi a troca lá de mão de obras pelas máquinas, tudo mais, onde muitos ali, eles ficaram desempregados, onde teve aquela pandemia de fome, de várias situações precárias, começam a relatar isso aqui. Eu disse, está certo, mas por que muitos ficaram desempregados? Não, por causa das máquinas que estavam sendo desenvolvidas. Que máquinas é essas? As máquinas a vapor. Mas vamos lá, e está chegando onde eu estou querendo, nas máquinas a vapor. Mas, voltado para as máquinas a vapor, como é que foi o desenvolvimento dessa máquina? Quem estava ali para a construção, para a compreensão física, para o desenvolvimento dessas máquinas? Então, você vê que se teve uma máquina a vapor, teve um conhecimento científico ali, então, teve que ter um físico, uma história ali para o desenvolvimento daquela máquina e aquela máquina ser aplicada onde? Ser aplicada na atividade industrial, onde a atividade industrial está relacionada ali com a Revolução Industrial, que era a troca da força da mão de obra pela atuação do quê? Pela atuação das máquinas. A gente continua esse debate, tudo mais. Tá vendo, né? O que foi a Revolução Industrial? Vou trabalhar com ele. O que foi a Revolução Industrial em si só? Usamos a expressão para nos referir à mudança do trabalho, todas as mudanças no trabalho industrial, que se deram a partir dos meados do século XVIII. As mais importantes alterações na Grã-Bretanha foi a invenção das máquinas, onde produziam muito mais que o trabalho manual. Então, para alguém produzir uma máquina, e certamente trocar ali 10 trabalhadores por um só, então essa máquina foi produzida com um desenvolvimento científico. E esse desenvolvimento científico tinha que ter alguém ali fazendo essa aplicabilidade. Então a física estava ali na parte da aplicabilidade das máquinas, o desenvolvimento das máquinas. Mas para ter esse desenvolvimento das máquinas, tinha que ter uma compreensão no seu funcionamento. Não era apenas chegar do nada a criar, não. Teve um estudo em cima como é que uma máquina pode estar realizando o que chamamos de trabalho. Como é que uma máquina vai receber uma certa quantidade de energia e essa energia em si, quando estudada, realizou-se o trabalho. Que esse trabalho que estava ali, estavam sendo trocados as mãos de obras humanas pelas mãos de obras agora, pelas máquinas. E isso sim, estava deixando muitos desempregados, gerando aí uma mudança no setor industrial que pode ocasionar o quê? Que ocasionou ali uma demissão em massa de muita gente. E certamente teve um impacto bastante histórico naquela época.
Falar de termodinâmica, falar sobre a Revolução Industrial e tudo mais, a gente não pode esquecer desse rapaz aqui, ó, chamado William Thomson. William Thomson, o conhecido Lord Kelvin. Antes de chegar na termodinâmica, Lord Kelvin ele é trabalhado bastante, pode até não ser trabalhado como Lord Kelvin, né? Trabalhado na temperatura Kelvin, na escala Kelvin, na compreensão da termometria, as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin também, não posso esquecer. Mas eu tiro aqui muita base do meu conhecimento, que eu gosto de ler bastante, no física conceitual. Trabalho de física conceitual, vou lendo, vou pesquisando algumas coisas que eu vou encontrando na internet. E uma coisa bastante interessante que eu encontrei no física conceitual foi o seguinte, né? Foi Kelvin quem cunhou o termo termodinâmico, foi ele que desenvolveu lá essa palavra termodinâmica, significa o movimento do calor. A ciência da termodinâmica foi desenvolvida no início do século XIX, antes que chegasse a teoria atômica molecular e fosse compreendida. Então, no início da termodinâmica, para depois ter uma criação, uma compreensão da teoria atômica, em algumas compreensões da termodinâmica que só ficaram bem mais, como é que eu posso falar, bem mais conduzentes quando tiveram a teoria atômica e conseguiu sim ter uma aplicação mais ainda com a termodinâmica, ajustando conceitos, melhorando experimentos e tudo mais sobre a sua compreensão. Certo? Uma coisa bem interessante de Kelvin, que foi ele que começou a introduzir a palavra energia cinética, que a gente vê bastante aquilo ali no primeiro ano. Energia cinética, a energia relacionada ao movimento de um corpo e tudo mais. E um dos impactos bastante importantes, não só, né, quando voltado para Kelvin, que o pessoal só lembra bastante do zero absoluto de Kelvin, mas Kelvin teve um impacto bastante importante no desenvolvimento muito grande da Grã-Bretanha, se eu não estiver enganado, passando agora aqui, na Grã-Bretanha, deixa eu me lembrar de outro fato, nas transformações, através da telecomunicação, que era através de informações intercontinentais entre si, ele foi ganhando esse título aí de Lord a partir do momento que ele conseguiu estabelecer desenvolvimento muito grande. Olha, a porta aqui abre sozinha, vê? É um negócio de doido mesmo. Se for alguma coisa, fica lá fora. Aqui dentro não entra, não. Mas ele conseguiu desenvolver, né? Ele conseguiu desenvolver várias aplicações ali e o crescimento bastante ali da Grã-Bretanha. Eu peço até desculpa se não foi realmente na Grã-Bretanha ou se me fugiu da memória. Então, com esses desenvolvimentos, ele ganhou o título de barão, depois de barão, Lord. Kelvin foi referente a um rio da sua cidade natal, que se chamava Rio Kelvin, ou era alguma coisa desse tipo. Aí ele pegou esse nome de Lord Kelvin. E um dos estudos que ele teve, né, que ele defendia obstinadamente, tudo certinho, foi quando ele conseguiu estimar ali a idade da Terra, né? Ele fez uma comparação, supondo que a temperatura do início da Terra era igual à temperatura do Sol, e a partir das medições de resfriamentos em rochas, ele calculou o tempo que um corpo do tamanho da Terra levaria para esfriar. E esse tempo aí seria cerca de 100 milhões de anos, tudo certinho. Só que o seguinte, né, quando ele calculou isso aí, ele ainda não tinha uma compreensão sobre a radioatividade e seu papel para manter o quente o interior da Terra. Então, certamente, ele fez um cálculo, ele fez uma estimativa que na época foi algo surpreendente. E outra, foi uma estimativa que na época muitos ainda tinham era algo muito conduzente, não, pode dizer, contraditório, melhor falando, contraditório para aquela afirmação naquele certo momento. Porque, tipo, não tinha uma certa tecnologia que poderia comprovar sobre aquele estudo que ele estava fazendo. Mas você vê que falar em Kelvin não é falar apenas em temperatura do zero absoluto, que claro que ele teve um impacto bastante importante aí, mas você vê que ele foi o iniciante da concepção da termodinâmica e tudo mais, que desempenhou um papel muito histórico tanto na Revolução Industrial, como na questão também sociológica.
beleza? Dando continuidade, né? E o interessante é que é o seguinte, né? Mesmo os grandes cientistas, quando a gente começa a falar de Kelvin, Newton, Einstein e tudo mais, mesmo os grandes cientistas, alguns cometem erros, eles não são perfeitos. E o interessante de Kelvin é que era o seguinte, né? Ele era conduzente à sua pesquisa e não aceitava algo contraditório, melhor falando, contraditório, onde ele mesmo levou conclusões, onde ele contestou as conclusões de Darwin, já como ele dizia que era impossível a teoria da evolução lá de Darwin se dar apenas em um período de 100 milhões de anos, onde 100 milhões de anos seria a idade com que ele calculou a idade da Terra em si. Então, ele realmente contestava, dizia que não, estava errado, e que naquele certo momento, tudo que teria que ser descoberto da física já tinha descoberto. O que precisava agora era fazer medições mais exatas para ter resultados mais precisos. Então, foram cientistas importantes, mas você vê que até mesmo os cientistas, eles erram. Como ver que a ciência não é algo certo, não é algo que a gente chega aqui e pá, dá lá, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo de impacto. Vamos lá, né? Aí sim, a gente começa a falar um pouco da termodinâmica. Temos aqui a maquinazinha, né? As duas pedras fundamentais da termodinâmica, que a gente trabalha bastante, são a conservação da energia e o fato que o calor flui espontaneamente do quente para o mais frio e não no sentido inverso. Claro que para chegar nessa parte aqui, a gente falar de termodinâmica, já tem trabalhado ali com os alunos o conceito de temperatura, o conceito de calor, dilatação entre si, e entre outros. E com isso, quando a gente começa a falar em calor, né, termodinâmica, calor joules, trabalho joules, energia joules, tudo ali volta para joules. Então, aí se vem uma pergunta, mas se tem tanto joules, você conhece quem é James Prescott Joule? Porque o nome dele é James Prescott Joule. Leva o Joule e muita gente não sabe quem é esse rapazinho aí. Ele teve um impacto bastante grande na física, porque você encontra Joules no primeiro ano, no assunto do primeiro ano, você encontra Joules no assunto do segundo ano, você encontra Joules no assunto do terceiro ano, e o cara não saber quem é Joules, sabe quem é. Já escutou falar de Joules? Já escutei, mas não sei quem é Joules. Joules teve um impacto bastante grande, porque a partir dos vários experimentos relacionados com o estudo de calor, Joules determinou a relação de trabalho mecânico e calor, mostrando que a energia gasta na realização de uma atividade pode ser convertida em calor. Essa primeira relação foi a determinada para a formulação da primeira lei da termodinâmica, que impulsionou os estudos referentes às máquinas térmicas, que contribuíram para o quê? Para a Revolução Industrial. Então, esse carinha aí teve os primeiros estudos para a primeira lei, que é conhecida como Lei da Conservação de energia da termodinâmica, que teve impacto bastante aí na Revolução Industrial, nos impactos que geraram historicamente naquele certo momento. Então, saber quem é James Prescott Joule foi bastante importante, e é bastante importante, ok? E aqui está um experimento que sempre é mostrado em livros e tudo mais, onde ele colocou ali dentro, né, fez um experimentozinho, onde ele estava... essa máquina, pelo que eu compreendo, ela era como se fosse adiabática, né? Ela não transformava calor, não permitia a passagem de calor para o meio externo, e colocou dentro dessa máquina um termômetro, onde quando esses pesos desciam aí, ou subiam, eles vinham que aumentava a temperatura naquele certo momento, e onde ele deu para fazer a relação de transformar a energia em trabalho, mostrado lá pela causa do estudo do calor. Ok? Vamos aqui mais um pouquinho. Aqui vem falando um pouco da primeira lei da termodinâmica. A partir desse momento, ia falar um pouco da primeira lei da termodinâmica, que era a conservação, né? A variação da energia interna de um sistema termodinâmico é, portanto, resultado de um balanço energético entre o calor e o trabalho que é desenvolvido. Uma parte do calor que é atribuído naquele sistema, naquela máquina, uma parte vai ser atribuída lá para fazer o trabalho e outra parte para a realização do aumento da energia interna. Em termos populares, uma parte realiza movimento e a outra parte vai esquentar aquela máquina entre si. Tá certo que eu não vou me aprofundar aí nessa primeira lei da termodinâmica, mas é para mostrar que
falar também da Revolução, do contexto histórico, a gente tem que falar também sobre uma parte da sociologia, que com o desenvolvimento das máquinas e tudo mais, isso teve um impacto bastante sociológico, que é o seguinte, houve uma demissão em massa, todo mundo agora estava conduzente ali ao trabalho industrial, recebendo ali salários pequenos, onde estavam gerando aí muita fome, gerava muita precariedade, era uma situação onde crianças de 6 anos eles já começavam a trabalhar e tudo mais, não havia garantia de nada, os acidentes, indenização, então você pode ver que ao longo da história isso aí repercutiu bastante, porque foi através desse marco aí que muitas lutas foram contestadas, muitas lutas que eu digo assim, lutas a favor de um salário mais digno, de umas condições mais favoráveis, a favor do proletariado e tudo mais. Então você vê que a física tem um impacto na histórica, que tem a Revolução Industrial, nas construções das máquinas térmicas e a compreensão naquele momento, e na sociologia, que temos o impacto de hoje. Se hoje temos tudo que temos por direito dos salários, teve um impacto da física naquele certo momento, para que gere o que temos hoje. E com isso, gente, a atividade que eu peço sempre para meus alunos, é claro que aqui é discutido bem mais aprofundado com eles, é o seguinte, né? Eu sempre pego assim, ó, pesquisar e relatar quais os impactos que os físicos Lord Kelvin e Joule obtiveram para a sociedade em seus descobrimentos. Esses impactos aí, eles podem ser tanto atuais como também históricos. E qual o papel da física na primeira revolução industrial? Comente também seus aspectos sociólogos, tudo mais. Vamos ter uma visão maior, uma visão desse contexto geral, ver que a física em si ela não é apenas uma equação, mas é uma história, é uma sociologia, é uma interpretação, é uma ligação, é todo um acontecimento que gera ali resultados impressionantes ao longo do tempo. Ok? Então, essa aqui foi a minha apresentação, um tema que eu gosto bastante de debater. Eram só 10 minutos, né? Eu estou chegando aí a quase 22. Relatei um pouquinho a mais, mas espero que tenham compreendido. Ou se não tenham pegado a ideia do que eu gosto de repassar para os meus alunos, gosto desse debate entre si, de parar, analisar, vamos ver aqui, não só em uma visão física, mas vamos ter sair de um pouco físico, ver histórico, ver, compreender que a física em si ela é muito mais ampla do que a gente vê apenas como uma equação, o que muitas pessoas veem como equação. Ok? Então, tchau, tchau.